O nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 25. Ele bem sabia o que havia no homem. E Emmanuel comenta na lição 109, a exemplo do Cristo. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu. Contudo, trouxe-o da solvenice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções de grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amor divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. No Livro dos Espíritos é perguntado o que significa caridade conforme entendia Jesus. É a resposta que é dada, 3 coisas para a gente meditar. Beneficência para com todos, perdão das ofensas, indulgência com as imperfeições dos outros. O tema de hoje aqui está sendo claramente indulgência. O que significa indulgência? Primeira coisa que a gente sempre procura estabelecer, né? Qual é a diferença de indulgência para perdão? Perdão, você foi magoado. Na indulgência, nem sempre você foi magoado. Aliás, na maioria das vezes você não é nem magoado. Você só tem a oportunidade de conhecer o defeito das pessoas a partir do convívio com elas. Mas quando você ama de verdade, você procura preservar esses defeitos, não divulgando, ou então só chamando a atenção quando é para educar, quando é para ajudar de alguma maneira. Então o que acontece? Ele vem falar para a gente, a exemplo do Cristo, ele bem sabia o que havia no homem. Já está bem claro para a gente que não existe perfeição aqui na Terra. A Terra não é um lugar de espíritos perfeitos. Todos nós temos nossa falha, ou então, usando aqui de um jargão mais popular e até mais vulgar, né? Todo mundo tem telhado de vidro nesse mundo que a gente vive. E ele pega aqui, Emmanuel, até para poder exemplificar melhor e para a gente poder entender melhor, personalidades que estão sendo citadas no Evangelho. Ele começa com Zaqueu. Quem era Zaqueu? Aquele baixinho que era cobrador de imposto. Cobrador de imposto na época era muito mal visto. Primeiro porque eles também confiscavam, tiravam vidas, agrediam fisicamente, tinham poder do Estado e eram obrigados até pelo Estado a cumprir o seu ofício de cobrar e confiscar os bens daqueles que não pagavam os impostos e até mesmo daqueles que pagavam, mas por algum motivo o governo, quem estava na autoridade da época, não gostava da pessoa, não foi com a cara da pessoa e tomava essa atitude. Ele fala, reconheceu a usura, o poder, né, que ele tinha e também dinheiro que ele tinha, né, o patrimônio que ele tinha, contudo trouxe-o da solvenice para a benemerência. Quando Zaqueu profere aquela frase maravilhosa, né, vou doar metade do que eu tenho para os pobres. Jesus fica calado porque até aí, né, mas depois ele fala, vou buscar agora na minha consciência aqueles a quem eu prejudiquei e restituir 4 vezes mais. Então, não desconhecia o problema de Zaqueu, mas mesmo assim, através do processo de indulgência, procurou valorizar aquilo que Zaqueu tem de melhor e transformou Zaqueu depois em um dos seus seguidores. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. A pessoa que estava ainda presa à sensualidade. E o que acontece? Ele, conhecendo o coração de Maria Madalena, tem um momento maravilhoso que é relatado em um dos evangelhos que não foram canonizados, depois a gente fica aí para pesquisa,
que Maria Madalena fala assim, que desgraçada sou eu que não posso ter filhos do meu próprio ventre, porque ela era estéril. E Jesus fala, mas quem será mais desgraçada? Aquela que não pode gerar filho ou aquela que nem também se dispõe a cuidar dos filhos do mundo? Ela capta a mensagem e vai se dedicar a crianças órfãos, termina a vida dela cuidando de leprosos. Olha bem como é que é a transformação. Depois ele fala, reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, o senador fariseu, que foi ter com Jesus à noite, escondido. Está lá no Evangelho de João, para perguntar para ele, né? É preciso nascer de novo? E é interessante que tem um determinado momento que ele fala para Nicodemos assim, poxa, se eu estou falando das coisas da terra e você não acredita, se eu falar das coisas do céu, não tem condição nenhuma de eu falar. Ele preserva naquele momento porque ele sabe que muita luz deixa a pessoa cega. Mas Nicodemos, a partir daquele momento, né, abriu o coração, abriu a mente, e a gente vai estudando o Evangelho, a gente vê que depois da morte de Jesus, Nicodemos e José de Arimateia juntos pediram permissão a Pôncio Pilatos para ir lá, né, ter acesso ao corpo de Jesus. Depois ele fala, identificou a fraqueza de Simão Pedro, que negou Cristo por 3 vezes. Ele dá oportunidade a Pedro 3 vezes também. Você me ama, Pedro? Você me ama? Você me ama? E o calo canta. E ali estava nascendo aquele que seria o sustentáculo de todo o cristianismo nascente. Ele vê também as dúvidas de Tomé, mas sabe também que muitos de nós temos dúvidas, ainda nos dias de hoje, por conta dos falsos cristos e dos falsos profetas, a gente tem dúvida também. Ele sabia daquilo, mas respeitava o nosso coração. Conhece a sombra que habita em Judas, inclusive Judas, e ele respeitou. A gente faz uma observação que Judas ficou 3 anos participando de todo o processo de divulgação da Boa Nova, inclusive dos processos de cura, né? E aí ele vem falar assim para a gente, ó, Jesus preocupou-se acima de tudo em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida. Então, ó, você, assim como eu, vai ter uma família, vai ter um ambiente de trabalho, vai ter um ambiente social também, que ninguém que está convivendo com a gente tem perfeição. Ninguém. E a gente, através do processo de indulgência, a gente vai começar a olhar para cada um e falar assim, eu vou respeitar esse defeito, né, porque é a partir desse defeito, da conquista do homem velho, que a gente vai chegar no homem renovado, no homem novo. Como dizia o sambista popular, né, quando eu penso no futuro, eu não esqueço meu passado. É uma transformação daquilo que eu sou hoje, que eu vou daqui a pouco estar chegando no homem do futuro, no homem renovado. Então ele vem falar para a gente aqui uma frase maravilhosa, não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. Vamos tentar, né, observar o que existe de mais bonito nas pessoas. Porque se a gente ficar só olhando o lado feio, a gente vai ter lado feio para ver. Mas a gente vai estar junto com isso olhando para o fundo do poço também. É uma frase que eu gosto muito, é quando a gente começa a olhar para o fundo do poço também olha para a gente. Quando a gente começa a olhar para o céu também começa a se interessar por cada um de nós. Todo mundo tem um lado bonito. Uma das passagens mais bonitas de Jesus, que está nos evangelhos também não canonizados, a gente busca aqui como curiosidade, né? É quando Jesus passa com os discípulos perto de um cachorro morto. Provavelmente aquele cheiro da podridão, os discípulos enojados na hora, e Jesus olha para o cachorro e fala assim, olha que arcada dentária que aquele cachorro tinha. Quer dizer, até no cachorro morto, Jesus conseguiu olhar e ver o lado bonito e deixar o lado feio de lado. E a gente fica aqui o tempo todo, né, mesmo ouvindo a assertiva do Evangelho, né? A gente fica olhando o cisco no olho do outro enquanto tem uma trave no nosso. Com a medida que julgares, será julgado também. A gente esquece isso e o tempo todo profere julgamentos. Então ele vem falar para a gente, ó, o amigo divino, que é Jesus, ele sabe o que existe em nós. Se a gente amar de verdade, a gente vai saber o que existe no coração da nossa esposa, do esposo, dos nossos filhos, dos nossos pais, do nosso amigo de trabalho, do companheiro da religião, a gente sabe. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e erros. Mas nem por isso, em momento nenhum, Jesus deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Se a gente quer começar a seguir o exemplo, sabe que o defeito está ali, mas vamos procurar fazer aquilo que existe de melhor, vamos procurar estender as mãos cada um de nós. A gente agradece a Emmanuel, agradece a Paulo de Tarso.